Então, nós vamos ver aqui a pequena e a grande circulação. O que que faz ela ser pequena, o que que faz ela ser grande? O trajeto dela, né? A pequena circulação, ela tem um trajeto das células até o pulmão. A grande circulação tem o trajeto do pulmão para todas as células do corpo, tá? Então, esta é a pequena e a grande circulação. Outra coisa, a grande circulação é a circulação arterial. O que é um sangue arterial mesmo? Quem vai me responder? O que é um sangue arterial? Ele tem muito oxigênio e pouco gás carbônico. Isso, é o sangue rico em oxigênio com pouquíssimo gás carbônico. Esse sangue é o que nós interessamos, né? E o sangue venoso é a pequena circulação. Então, a pequena circulação é a circulação venosa. Por que venosa mesmo? É que é rica em gás carbônico e tem pouco oxigênio. Muito bem, rica em gás carbônico e pouco oxigênio. Isso mesmo. Então, aqui nós temos as duas. Olhando o desenho assim, você pode falar assim, nossa, Irani, mas esse negócio é muito confuso, né? Mas não é tanto assim, não. Grifa aqui, ó. A nossa circulação é chamada circulação dupla. Por que dupla? Porque os dois tipos de sangue, né, passa duas vezes o coração para percorrer o organismo. Passa sangue arterial e passa sangue venoso, né? Então, como eu falei para vocês, o sangue, na verdade, ele é um só. Ora ele vai comportar como venoso, ora ele comporta como arterial. Então, por isso que fala o sangue. Por que ele passa duas vezes? Ele passa como venoso, depois ele volta como arterial, tá? Então, por isso que ele passa duas vezes pelo nosso coração. Então, a nossa circulação, ela é dupla, porque o sangue vai passar como venoso ou então como arterial dentro do nosso coração, né? E aí, a circulação venosa, que é essa pequena circulação que vem dos tecidos, dos órgãos, ela vai vir pelas veias cavas, que vem das cavidades, veias cavas das cavidades, vai entrar na aurícula direita. A hora que essa aurícula direita está cheia, ela empurra o sangue venoso para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito, a hora que ele está cheio, ele vai empurrar esse sangue venoso pela artéria pulmonar. A artéria pulmonar vai trazer esse sangue venoso até o pulmão. Então, pequena circulação, tecido, coração, pulmão. Morreu aqui. No pulmão, trouxe o gás carbônico vai ser levado para o meio externo e vai entrar o oxigênio. Agora já não é sangue venoso mais, vai ser sangue arterial. Esse oxigênio, então, nos vasos sanguíneos, pela veia pulmonar, vai vir, né? Vai entrar na aurícula esquerda. Hora que ela estiver cheia, ela passa para o ventrículo esquerdo. Hora que o ventrículo estiver cheio, ele passa pela artéria aorta, que manda, então, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para todas as partes do corpo. Grande circulação, tá? Grande circulação. Ficou alguma dúvida? Depois eu vou passar, tipo, meio que um resumozinho desses conceitos para você fixar melhor, tá? Então, o que você vai saber? Que a circulação é dupla porque passa no coração dois tipos de sangue, né? De formas diferentes. Venoso, que vem de todas as partes do corpo, resultante da respiração celular, e que vai para o pulmão, os dois pulmões, para ser purificado. Arterial, que vem dos pulmões e vai para o coração, depois joga para todas as partes do corpo, rico em oxigênio. Alguma pergunta nisso aqui? Alguma dúvida? Não. Então, vamos seguindo, né? Na outra página, você vai grifar aqui. O sangue
pouco oxigenado sai do coração e vai para o pulmão, sangue venoso. Com pouco oxigênio e muito gás carbônico. Depois ele retorna ao coração. No pulmão ele deixa o gás carbônico, aí ele volta para o coração, né? Depois disso, o sangue agora oxigenado, porque ele deixou o gás carbônico, pegou oxigênio, sai do coração e vai para todos os tecidos do corpo. Volta novamente ao coração como sangue venoso, tá vendo? Então é um vai e vem o tempo todo. O tempo todo, ele está indo, ele está voltando. Com isso, então, nós temos a pequena circulação, ou circulação pulmonar, também pode ser chamado, tá? Você pode grifar aí, quando o sangue sai do coração, vai para o pulmão e retorna ao coração. Pequena circulação e pulmonar. Como os dois pulmões, ó, estão aqui do ladinho, então, chegou, foi ali, voltou, foi ali, tá? Então, é pequeno. A grande circulação, circulação sistêmica, o todo, tá? Sistêmica, todo. Então, quando o sangue sai do coração, percorre todos os tecidos e retorna ao coração. Ela é o contrário da pequena. E a pequena é o contrário da grande, tá? Por que que é grande, né? Porque ela vai envolver coração, pulmão e todo o corpo, tá? Então, grifa aí. Além de envolver coração e pulmão, ela também vai envolver todo o corpo, ok? Agora, oitavo ano, nós vamos comentar um pouquinho desse negócio que chama pressão arterial. O sangue, ao circular dentro dos nossos vasos, ele faz uma força para ele poder passar. O vaso acaba que é estreito para tanto volume de sangue. E com isso, o vaso ele também tem que sofrer a sístole e ele tem que sofrer a diástole. O que significa isso? Quando está vindo aquele grande volume de sangue para passar, os vasos sanguíneos ficam em sístole. Ou seja, eles contraem para receber aquela grande quantidade de sangue e o sangue passa. Tipo assim, fica duro na queda, fica firme. A hora que o sangue passa, ufa, aí ele relaxa um pouquinho. Tá vindo outro volume de sangue, prepara. Aí ele enrijece de novo. Então, ele trabalha também nesses dois movimentos, sístole, diástole, sístole, diástole. Professora, tá? Oi. mas como funciona esse movimento? Como que a veia vai saber que está vindo uma grande quantidade de Pela sangue? pressão do coração, na hora que o ventrículo bombeia o sangue, tá? A hora que o ventrículo faz aquela pressão louca de bombear o sangue, aí os vasos sanguíneos são músculos, né, também, aí ela vai perceber a chegada violenta desse sangue, tá? Então, ao mesmo tempo que o corpo está comandando o coração bater, na hora que o coração bate, a veia, ela abre, assim por dizer, e fecha. Isso, ela tem que acompanhar também o movimento desse coração, tá? Nesse sentido. E aí nós temos o que nós chamamos de pressão arterial, né? Porque a força que esse sangue vai fazer para passar lá e a força que a artéria vai ter que fazer para segurar, para ela não estourar. Porque o volume de sangue, a força que o ventrículo vai fazer para jogar esse sangue para fora do coração é muito grande. Porque ele vai ter que jogar sangue para cima e sangue para baixo. E ele não pode jogar só um pouquinho aqui, um tantão na mão direita, outro tantão na mão. Ele tem que jogar por igual. Todas as células têm que nutrir por igual. Então, a força que vai ter que fazer é muito grande. E ele vai ter que jorrar esse sangue, e esse sangue vai ter que subir, fazer um monte de volta. Então, a força é muito grande. E aí, ao passar pelos vasos, também os vasos têm que ficar firmes para não estourar, né? Com tanta força. É igual uma caixa d'água, um cano d'água. Às vezes tem muita pressão, por exemplo, na torneira. Você abre a torneira, que é tanto de pressão. O cano tem que ser forte para resistir àquela pressão, porque senão ele vai estourar com a pressão da água, né? Então, a mesma coisa é aqui, tá?
Quando a gente vai aferir a pressão, às vezes está lá, o normal é 12/8. Significa o quê? Quando o sangue está passando, 12 é a pressão sistólica, a contração. Forte, contrai para poder segurar. 8 é o relaxamento, é o descanso, tá? Então, ela vai ficar nesse sentido aqui. Acima de 12, 13, até 14 é tolerável. 15, 16, 17, 18 já é sinal de perigo, porque significa que está tendo muita contração e aí pode estourar, tá? E a mesma coisa o relaxamento aqui, ó. Eu não posso ter esse número próximo a esse. Se eu tenho, por exemplo, uma pressão 12/10. 10 está perto de 12. Isso significa que ela está contraindo e está relaxando pouquinho. Também é ruim, pode estourar, tá? Então, a gente tem que ter esse número um pouco distante desse aqui, ó. Não pode ser muito e não pode ser perto. Então, essa distância aqui é boa, tá? 12/8, 11/6, 11/7, tá? Entre 6, 7 e 8 aqui é legal. 11, 12, 13 é tolerável. Saiu desses números, significa que a sua pressão está alta ou pressão está baixa. Grifa aqui, ó. A pressão sanguínea faz uma força que depende, entre outros fatores, a frequência dos batimentos cardíacos, a concentração de sangue e o volume circulante nas artérias. Aquilo que eu falei para vocês. O coração tem que bater, o sangue tem que passar em grande quantidade, mas as artérias têm que ficar firmes para segurar aquele sangue passar por aquele local, naquele momento, tá? Naquele momento. Você pode grifar essa frase aqui também. A pressão sanguínea se relaciona à força, velocidade com que o sangue circula no nosso corpo. Já falei para vocês que é mais ou menos 1 minuto o sangue gasta para ele circular em todo o nosso organismo, ir e vir. Então, é muito rápido, muito rápido. Então, a todo momento, esse coração está bombeando esse sangue está passando pelas artérias e está provocando essa pressão, tá? Todo momento. Normalmente, uma pessoa ela não fica com a pressão só, vamos dizer, ao longo da vida. Essa pressão ela pode ter alteração. E são diversos momentos que tem alteração, tá? Diversas situações que ela pode alterar. Então, sua pressão pode subir, por exemplo, um dia que você come uma comida muito salgada, quando você está com algum problema, alguma tensão, alguma sobrecarga, alguma coisa assim, a sua pressão pode subir, tá? E ela também pode abaixar. Também cansaço, né? A má alimentação, então, acúmulo de atividade, ela também pode abaixar. Então, não significa que ela fica sempre assim, não. O ideal seria isso aqui, ó. Isso aqui é tudo de bom para o nosso coração, os nossos vasos, sem problema nenhum. Mas nem sempre vai acontecer isso daí, tá? Lembrando a vocês que o 12 é a pressão sistólica, a alta, e o 8 é o relaxamento. Então, por isso que fala 12/8, 120/80, certo? Aqui ele fala, ó, grifa aí também, a ingestão da grande quantidade de sódio, principalmente na forma de sal de cozinha, pode aumentar a pressão sanguínea, conhecida como hipertensão. Tem alguém na sala? Oi, pode falar. Os remédios para pressão alta funcionam, eles enrijecem as veias, deixam ela mais forte para não estourar? Se eu te contar, você não vai acreditar. Os remédios de pressão vai funcionar lá no rim. O rim vai absorver esses sais, não é? Então, o remédio de pressão vai auxiliar a absorção renal desses sais, tirando o excesso de sal do alimento, porque o sal nós vamos pegar lá na osmose, né? O excesso de sal vai puxar muita água e aumenta a força, o volume de sangue nos vasos. Então, lá no rim,
ele vai atuar lá, tirando esse sal, dissolvendo esse sal, para que o sangue circule sem puxar muita água devido ao excesso de sal. Entendeu? Muita gente pensa que o remédio de pressão atua nesses vasos, mas não é, tá? Ele vai trabalhar lá no nosso rim, lá no nosso néfron, lá na absorção desses nutrientes do sangue. Tem alguém aí na sala, aqui em casa, ou você mesmo, tem alteração de pressão? Vocês têm o hábito de estar medindo a sua pressão? Eu não. Vocês lembram? Qual foi a última vez que alguém olhou sua pressão? Sim. Qual foi? Acho que tava 12/8, um negócio assim. Ah, tá. Em que situação? Você precisou? Você quis olhar? Ou foi fazer uma consulta? Porque minha mãe tava com pressão alta e meu avô emprestou pra ela. Aí todo mundo aqui em casa mediu. E a sua mãe controlou ou ela mantém essa pressão alta? Como que é? Não, ela controlou. Agora ela já tá melhor. Ah, tá. Então, esse é o caminho, né? A pressão alta também pode ser genética, a hipertensão, né? Você falou isso, o avô, né? Então, quando pessoas na família têm, então as outras pessoas podem ter. Mas essa pressão, ela pode ser temporária, depois ela pode voltar ao normal, tá? Depende do seu hábito de vida. Então, uma das coisas é isso aqui, ó, diminuir toda essa ingestão de sal. Hoje nós ingerimos muito sódio, né? Muito sal de diversas formas. Uma comida mais salgada, um alimento, né? Uma carne. Então, assim, o sal que está de conservante nos outros alimentos. Então, se a gente for analisar, nós ingerimos muito sal diariamente. Então, que eles pedem que a gente diminua essa quantidade de sódio, né? Para não prejudicar. Porque, igual ele fala aqui, ó, pode lesionar os pequenos vasos pequenos do nosso organismo. Eles podem não suportar, né, essa alta pressão, estourar, também, assim, provocar aí uma destruição desses vasos, tá? Quando eu tenho muito sal, eu vou juntar muito líquido. Aí vai ficar muito líquido circulante, né, no sangue. Aí eu não aguenta, aí a pressão é maior, tá? Consequentemente, né, vai elevar essa pressão e pode estourar os vasos sanguíneos. Um AVC, um derrame, um infarto, pode ser advindo de pressão alta que a pessoa não cuida. E o pior, nós vamos falar depois. A hipertensão, ela é silenciosa. O que significa isso, gente? Uma doença silenciosa. Quem vai me explicar? O que significa ter uma doença silenciosa? Que a pessoa tem, mas não sabe? A pessoa tem, mas não sabe. Aquela doença que vem de mansinho, dentro do corpo da pessoa, vai trabalhando ali devagarzinho, de mansinho. A doença que no começo não apresenta sintomas. Isso, não apresenta sintomas visíveis, né? Então, às vezes a pessoa precisa de fazer um exame médico, por exemplo, né? Numa empresa, vou trabalhar numa empresa, eu tenho que fazer o exame médico. Aí chega lá, a pessoa vai aferir a pressão, fala, ué, sua pressão tá 15/8, 16/8. Ué, tá alta? Você não tá sentindo nada, não? Não, não sinto nada. Quer dizer, ela vai, mas só que vai chegar um ponto, aí vai vir todos os sintomas de uma vez, né? Então, aí a pessoa Quais os vai sintomas? sentir pressão alta, vai ser a dor na cabeça, dor na nuca, no pescoço, é um dos sintomas característicos, né? Muito calor, qualquer coisinha a pessoa está sentindo aquele calor, muita dor de cabeça, pode dar até enjoo, tá? E dor na nuca. A pressão baixa, muito frio, as mãos, os pés constantemente frio, né? Fraqueza, mas também pode dar dor no pescoço, que o pescoço é o elo, né? De ligação, tá? Então, são esses. Outro fator, olha aqui, vamos grifar aí. Outro fator que contribui para que a pressão alta seja alta é o consumo excessivo de alimentos gordurosos. Depois nós vamos falar disso.
A gordura, ela obstrui, né? Na nossa palavra, ela entope os vasos sanguíneos. E com isso, vai provocar rompimento desses vasos, tá? Olha, então você pode... Aí faz com que os vasos sejam mais rígidos e menos elásticos. A rigidez desses vasos vai fazer com que eles possam estourar, tá? Então, não é bom a gente ficar criando pressão alta, tá? Aqui nós vamos ver as doenças relacionadas ao sistema circulatório. Como eu falei para vocês, infelizmente, nível Brasil, eu não sei mundo, mas nível Brasil, é um dos problemas que mais leva à morte, são problemas cardíacos. Já foi feita essa pesquisa. O problema cardíaco, ele pode ser advindo dele mesmo, tipo assim, uma lesão no coração, né, um problema genético, alguma coisa assim, ou um problema cardíaco que apareceu em consequência de um outro problema de saúde. Por exemplo, eu tenho um problema pulmonar que acarretou problema cardíaco. Nós estamos vendo aí o Covid, né? A pessoa tem o Covid, com o passar do tempo se espalha e atinge o coração. Então, juntando toda essa somatória, é um dos problemas que mais leva à morte, a parada cardíaca, tá? Anemia. Anemia é um problema de saúde, anemia mais conhecida, ferroptiva, causada pela falta de ferro no organismo, tá? Por quê? O ferro é um mineral que vai compor a hemoglobina. A hemoglobina está presente na hemácia. Pensa rápido aí, 8º ano, qual é a função da hemácia no nosso corpo? Para que servem as hemácias? Transporte de oxigênio, de gás carbônico. Transporte de oxigênio e gás carbônico, muito bem. E aí, se eu não tenho produção de hemácia, eu não vou ter o transporte de oxigênio. Aí eu vou ficar fraca, né? Vou ficar sem cor, branca, fraca, com dor no corpo, cansaço. Vou ter um monte de consequência pela falta de oxigênio no organismo, tá? Então, aí nós vamos obter o ferro nas carnes, feijão, folhas verdes escuras, rúcula, couve, viu? Já foi feita uma pesquisa também, a couve é uma das folhas que mais tem nutrientes importantes no nosso organismo. A couve, a rúcula e o espinafre, tá? Esse grupo aqui. E o agrião e o brócolis também. Então, nós vamos ingerir isso aqui para obter o ferro e ter uma hemácia sadia, né? Você pode grifar todo esse parágrafo aqui, ó. O que é anemia, né? Sintomas da anemia: déficit de respiração celular, porque não tem oxigênio, não tem hemácias. Então, o organismo vai ter cansaço, fraqueza, palidez, né? Atraso no desenvolvimento. Às vezes, quando a gente vai consultar, fazer um exame, é comum o médico abrir a pálpebra do nosso olho e olhar dentro do nosso olho. Se estiver muito branco, epa, não pode estar muito branco, tá? Tem que ter um sinalzinho vermelho dentro do olho. Depois você chega lá no espelho, abre assim o seu olho e dá uma olhada para ver como que tá por dentro. Ou então aqui, ó, aperta o dedo assim, extremidade, tem que ficar vermelho, tá? Porque senão pode ser que esteja faltando oxigênio, faltando hemácia, faltando sangue, né? Que a gente fala. Outra doença grave, leucemia, conhecida também como câncer do sangue, né? Então, caracteriza pela produção de leucócitos anormais. O que seria uma célula anormal, gente? O que seria uma célula anormal? O que é isso? Por que esse nome? Que não tem todas as proteínas certas? Não tem todas as proteínas, e se ela é anormal, quer dizer que ela tem um defeito, um problema, não é? Falta nutrientes, às vezes na forma dela. Então, isso é uma leucemia. A leucemia, como todo tipo de câncer, né, não tem um motivo específico, embora, se eu tiver uma anemia e não tratar dela, a anemia pode me levar à leucemia, tá?
Tem pessoa que tem leucemia sem ter uma anemia propriamente dita. Lógico que, né, para ter leucemia, eu começo com uma anemiazinha, mas assim, não significa que eu preciso ter uma anemia maior para depois eu ter uma leucemia, tá? A leucemia, muitas vezes, é por causa da medula óssea. As células do sangue é formada na medula óssea vermelha dos ossos. Se eu tenho um problema lá na minha medula, eu posso ter uma leucemia, tá? Então, ela é referente a outra situação. Eu quero que você grife isso aqui. O tratamento da leucemia consiste em inserção de radiação na medula para matar as células cancerosas, tá? Ou então, o transplante de medula óssea de uma pessoa saudável. Se eu tenho leucemia e recebo um transplante, né, de uma medula óssea de uma pessoa saudável, eu posso pegar um pedacinho da medula, colocar no meu corpo uma medula sadia, já vai me ajudar, já vai me resolver, certo? Tem alguém aí na sala que tem familiar, alguma pessoa conhecida que deu leucemia? Não? Não. Tá, graças a Deus, né? Ainda bem. Arritmia cardíaca. Arritmia cardíaca, você vai grifar aí. O coração segue um determinado ritmo, mesmo quando a frequência dos batimentos se altera. Esse ritmo se deve à diástole e à sístole, atrial e ventricular. Atrial dos átrios, ventricular do ventrículo. Gente, tudo, coração, vasos sanguíneos passam por esses dois movimentos. Sístole, contrai, diástole, relaxa, tá? Então, a arritmia, esse ritmo, contrair, relaxar, contrair, relaxar. Quando esse contrair e relaxar foge desse ritmo, eu vou ter uma arritmia cardíaca, quer dizer, ou o coração dispara, ou o coração fica lento, tá? O eletrocardiograma vai mostrar isso aqui. Ó, se você vê, às vezes alguém aqui já precisou de fazer um eletro, gente? Eu, Eu quem? Não vi? Quem falou? Thalita. Thalita, você já precisou de fazer, Thalita? Quando a gente está fazendo... pode falar. Eu já fiz uns 4 ou 5. Por quê? Você tem algum problema, alguma coisa assim? Não, é mais de rotina mesmo. Rotina, beleza. Quando a gente está fazendo, você vê isso aqui, a gente vai, o que é isso, esses risquinhos? Isso aqui, né? A gente não entende nada. Mas esses risquinhos compassados, ó, relaxou, subiu, relaxou, subiu. Isso aqui é um batimento normal. Agora, olha aqui. Ó, relaxou, subiu um pouquinho, ó, relaxou muito, subiu um pouquinho, quer dizer, subiu muito. Aqui já está irregular o batimento. Então, coloca aqueles aparelhinhos na gente, né? E a máquina lá vai registrando esses batimentos compassadamente. Se você olhar aqui, tá bem no compasso, ó, certinho. Aqui bagunçou tudo, né? Então, aqui está irregular. Então, a pessoa tendo arritmia, ela tem que cuidar, porque ela pode ter uma taquicardia, né? Isso pode levar a graves consequências. Outro problema, nós acabamos de falar, a hipertensão arterial, quando a pressão é alta. É uma doença crônica, caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias, com valores iguais ou superior a 14, tá? Se tá 13, ainda não tá alta, mas 14, 15, 16, opa, aí já é perigo, tá? Pode ser causada por fator genético, ó, genético na família, obesidade, tá levando muito, e acúmulo de gordura nas artérias. Daqui um pouco vai cair, aí no outro horário a gente retorna aqui, tá? Então, esses são fatores. Quando o fator é genético, não tem jeito de eu mudar. Eu tenho que manter a minha alimentação, a minha atividade física, porque é genético, não tem como ir lá mexer nos genes e mudar. Agora aqui, obesidade tem jeito. Aí eu tenho que passar numa reeducação alimentar, né? Fazer muita atividade física, gastar muito, tá? Acúmulo de gordura tem jeito. Tem até remédio que eu posso tomar para tirar essa gordura no sangue, tá?
atividade física. O ideal aqui é atividade física mesmo, porque aí a atividade física não deixa essa gordura ficar parada, ela vai sair.